ao nosso eterno Criador a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita bondade, tem cuidado de nós, que possamos sermos visitados com a sua presença. Falarei um pouco sobre 2 sacrifícios de tolo, sacrifícios os quais eu fiz por muitos anos dentro das igrejas. Existem muitos por aí que estão falando de algumas deficiências dos pastores, das igrejas, mas são pessoas que não viveram o propósito, nunca frequentou uma igreja, nunca dirigiu uma igreja, e estes falam de alguns defeitos dos líderes das igrejas, porque estes veem. No meu caso, eu já vivi o propósito 24 horas, 40 anos me dando com igrejas, e eu posso falar que dentre desses 40 anos, quase 20 dirigindo, e por muitas vezes eu fiz esses 2 sacrifícios de tolo. A guarda do sábado, onde por muitas vezes eu já deixei a minha família passar necessidade por causa desse falso mandamento na nova aliança. E depois a devolução de dízimo. Vejam, senhores, como que os pastores, os falsos profetas, trabalham na mente dos incautos, daqueles que não conhecem a palavra, que foi o meu caso. Ao frequentar a primeira igreja, a primeira seita adventista, eu não conhecia nada de Bíblia, não sabia nem o que era Bíblia. E aí, quando eu fui para esta seita, esse ministério, eles colocaram todo tipo de lixo na minha mente. Eu não conhecia nada, não sabia o que era estudo da Bíblia, onde eles diziam que quem não guardasse o sábado não ia ser salvos, que quem não devolvesse o dízimo não se salvaria, que no ministério tinha uma profetisa, que esta profetisa foi levantada pelo Senhor. Eu não conhecia nada disso. Vejam, senhores, como que as igrejas trabalham na mente daqueles que não conhecem a palavra. E todas as igrejas são assim. E aí te dão logo um cargo. Dão para as pessoas um cargo, para que eles ficam ali cegos com a doutrina da igreja. E nesse tempo eles vão trabalhando a sua mente, vão te dando uma lavagem cerebral. E aí você se acha com cargo, como eu dirigindo as igrejas adventistas, algumas delas,
dirigindo conjunto, coral, quarteto. E nesse meio tempo eles trabalhando com a sua mente, trabalhando na sua mente, colocando todo tipo de falsas doutrinas. Assim, os ministérios trabalham na mente das pessoas. Muitos não acordam, não dão por fé, que estão sendo enganados, que estão praticando sacrifício de tolo, sacrifício sabático, sacrifício de tolo, sacrifício do dízimo, sacrifício de tolo, onde por muitas vezes eu já sacrifiquei a minha família, deixamos de comprar a alimentação básica para colocar o dízimo dentro do envelope, porque falaram comigo, se eu não devolvesse o dízimo, eu morrendo, eu estaria em falta e não iria para o céu. E assim eles trabalham na mente das pessoas. E eu vivi esse propósito por mais de 40 anos. E aquilo que eu prego aqui, eu procuro obedecer. Porque no livro de 1 Coríntios 9, 27, não adianta falarmos muito, pregarmos para as pessoas e aqueles que pregam serem reprovados. Uma das maiores interpretações sobre o dízimo está no livro de Malaquias, Altíssimo Criador. Nos dê sabedoria para compreender as tuas verdades. Isso aqui não vale para muitos crentes, porque os crentes, na sua maioria, estão bitolados. Já receberam uma lavagem cerebral, conforme eu, por muitos anos, recebi esta lavagem cerebral. Então isso aqui não vai adiantar para muitos crentes, porque eles já estão bitolados. A mente destes já está cauterizada, onde o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Esta é a maior interpretação sobre o dízimo que eu já entendi. Casa do tesouro, um lugar de conforto, um lugar que tivesse muita alimentação. Aqueles que chegassem com fome, tinha alimento para dar para as igrejas, alimento para dar para os irmãos, para tratar, para cuidar do anjo, do sacerdote da igreja. Os crentes não precisavam comprar fiado, não tomar emprestado. Aqueles que fizessem uma colheita, ganhassem um bom dinheiro, comprava 100 pacotes de arroz, botava na casa do tesouro. Outros compravam 100 pacotes de feijão, outros compravam 10 caixas de óleo. Casa de conforto, casa de abundância. E isto, o apóstolo Tiago, no livro de Tiago 2,27, ele disse: religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas, ou aqueles que precisassem de uma visita. Ao visitar alguém, oração é muito bom, mas não enche barriga. Saciarmos, levar alimentação, recorrer à casa do tesouro, levar uma cesta básica,
levar o alimento para estas pessoas, para as famílias que estivessem desprovidas, passando necessidade. E esta alimentação, a casa do tesouro, tinha com abundância para dar para as pessoas. Também estas confirmações, a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha tudo em comum. Aqueles que tinham 2 moradas, cedia uma para quem não tinha. Quem tinha 2 camisas, dava uma para aquele que não tinha. Aqueles que tinham alimento em abundância, partia com aqueles que não tinham. Então a igreja primitiva vivia nesse propósito da casa do tesouro. Também o apóstolo Paulo fala, aqueles que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Isso não é ter grandes riquezas, grandes fortunas, mas tem as suas provisões saciadas pela pregação do evangelho na casa do tesouro. E esta casa do tesouro possa cuidar daqueles que pregam o evangelho. Agora, no livro de João 14, versículo 6, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, eu perguntaria para a senhora, para o senhor, honestamente, pense aí, o líder que chega diante da igreja falando que o dízimo é do Senhor, ele está igualando o nosso Criador com o homem. Faça aí a sua dedução, tire aí as suas conclusões. Quando um líder chega diante da igreja e fala que o dízimo é do Senhor, ele está falando que o Senhor anda num carro bom, tanque cheio de combustível, mora numa casa com piscina, enfim, ele está igualando o nosso Criador com o homem. O Senhor fala, Isaías 55, de 8 a 10. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os pensamentos dos senhores não são os meus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E quando um líder chega diante da igreja para dizer que o dinheiro é do Senhor, ele está igualando o Senhor com o homem. Honestamente falando, o senhor acredita, que as intercessões deste homem, deste líder, que está igualando o Pai, o Criador, com o homem, os senhores acreditam que Cristo possa fazer as intercessões por as orações destes líderes? Seu pastor está diante da igreja falando que o dízimo é do Senhor. Nada mais do que ele está igualando o nosso Criador com o homem, com nós, pecadores. E as intercessões destes, pelo dízimo que o Senhor está pondo no altar,
Já disse, aqui estou falando e sempre falarei. As intercessões destes jamais vão chegar até o trono da glória. Porque um pastor que iguala o Criador com o homem, ele não pode chegar até o trono. Porque o Cristo, o Filho, o Cordeiro, não pode fazer esta intercessão. Esta mediação, ela não pode ser feita, jamais. Os anjos não podem levar estas orações para que o Cordeiro, o nosso advogado, faça esta imediação, esta intercessão. Então, estes que estão desonrando o Pai, igualando ele com o homem, Cristo não pode fazer esta intercessão. Então acredita ao Senhor. Você pegar o dízimo, colocar no altar, isso aqui não vale para muitos crentes que estão bitolados. A mente está cauterizada, conforme a minha esteve nas igrejas por quase 40 anos. Mas este sacrifício sabático, este sacrifício que você sacrifica um dinheiro, as suas necessidades, para colocar diante do altar, estas orações não estão chegando até ao trono da graça. Aqui eu ponho a minha salvação, ponho aqui o meu chamado em jogo. Estas orações não estão sendo atendidas, porque os homens dentro das igrejas, eles estão desonrando o Pai, igualando este com o homem. E estas orações, Cristo jamais fará a intercessão por ela. Então, são estes sacrifícios de tolo. É você deixar de cuidar dos seus afazeres, bom trabalho, dar um conforto melhor para os seus filhos, para guardar um dia que não tem validade alguma. Ponho aqui o meu ministério em jogo. Sábado na Nova Aliança não tem validade alguma. A outra é você sacrificar o seu dinheiro de alimentação para devolver um dízimo, o qual as intercessões desses homens jamais irão chegar até o trono da glória. Entenda, estes dois sacrifícios de tolo, se o Senhor, se a Senhora estiver fazendo conforme eu fiz, o sábado e o dízimo, por 20 anos, com a mente cauterizada, o dízimo, quase 40 anos. Entenda, são dois sacrifícios de tolo que o Senhor, que a Senhora, caso esteja fazendo, acorde, para que o Senhor não seja enganado tentando fazer algo, pensando que o Senhor, que a Senhora está agradando ao Criador e o Senhor está apenas agradando os mercenários. Olha, o Senhor te abençoe. Olha aí nas suas mãos. Vamos consagrar as nossas mãos, colocar no coração e vamos mandar o mal embora.
Altíssimo Criador, abençoe as mãos desse homem, desta mulher, quando ele colocar as mãos no coração, se houver ação de um mal, que esse possa ser repreendido para a glória do Cordeiro. Coloque as suas mãos no alto da cabeça ou no coração. Meu Pai, passa com o teu poder, com o fogo do Espírito, no alto da cabeça deste homem e desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, toda obra mal que porventura estiver na vida deste homem e desta mulher. Repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza do nosso eterno Criador, joga suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai, sai, sai e sai para o inferno maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, o conforto, a proteção a cada dia na sua vida. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem, desta mulher. Quando bebermos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Cordeiro. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, obrigado por esta mensagem. Abençoe a vida deste homem, desta mulher. Dê-lhe a tua proteção, a tua direção, sabedoria dos altos, para que possa compreender essas verdades para a glória do teu nome. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.